Você sabe o que é uma titulação? Uma titulação é uma análise química que visa encontrar determinar uma concentração de uma substância. E a gente pode ver aqui nessa gravura, né? Tem esses frascos aqui, esse frasco com pescoço comprido, meio pescoçudo, se chama Erlenmeyer. Nome não confunda com Niemeyer, o arquiteto. É Erlenmeyer. Então, para te saber um pouquinho como é que vai funcionar isso aí, precisa saber que, primeiramente, uma solução que ela é alcalina, ela precisa ser neutralizada com uma substância ácida, e vice-versa. Então, para te saber determinar a concentração que tem ali, a gente vai pegar um pouco daquela substância, a gente vai colocar ali dentro, e vai colocar um indicador de cor. Esse indicador de cor se chama fenolftaleína. Nome bonito, né? Só que, quando tu coloca a fenolftaleína numa substância que ela é alcalina, ela não muda de cor. Aquela substância vai ficar igual. Porém, quando tu coloca ácido, ela vai mudando de cor. Então, para te saber, ali tem aquele outro frasco comprido chamado bureta, e ele tem uma torneirinha. Tu vai abrindo aquela torneira bem devagar, para ir só pingando. Não pode descer tudo de uma vez. Vai só pingando. E à medida que vai pingando, vai mudando de cor. Cada pingo que cai ali, bem onde cai o pingo, vai ficando rosa. Mas só que ela ainda não está toda. Mas a partir do momento em que vai deixando de ficar alcalino e vai ficando quase ácido, ainda não fica ácido, fica no meio ali, ele muda de cor, fica rosa. E essa mudança daquela cor transparente para o rosa se chama ponto de virada. E quem está fazendo precisa ficar muito atento para não botar ácido demais. Então, vai pingando, né? Aí vai agitando aquele Erlenmeyer, vai pingando, quando virou, fecha. E ali aquele é o chamado ponto de virada. E é sobre isso que a gente quer falar hoje à noite. Não é sobre química, fica tranquilo, tu não vai ter uma aula de química hoje. Boa noite, igreja. O meu nome é Fernando. Sou casado com a Silvia há 30 anos e 3 meses. Desse casamento, nós tivemos 2 filhos. O Tiago, que me antecedeu aqui até, que ele é casado com a Camila, essa moça talentosa, cantora, que também é uma filha do coração para nós. E nós temos a Maria Eduarda, também é casada, com o Renan, também outro filho do coração, e eles moram em Porto Alegre e servem a Cristo lá na Montserrat Aeroporto. E, por último, e não menos especial, eu deixei por último mesmo, nós somos avós do Samuel, esse menino que está aqui na frente, falante de 10 meses, e da sua irmãzinha Lucy, que nasce em dezembro. Por que eu falei sobre titulação? Por que eu falei sobre todas essas coisas? Porque hoje a gente vai ver a história de um homem, que Deus mudou a sua história. Mudou o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E esse era um homem de Deus chamado Asaf. E eu convido vocês, nesse momento, para nós lermos o Salmo 73, que é de autoria de Asaf. Salmo 73. Ele vai estar sendo projetado aqui atrás, para que todos possam acompanhar a leitura, que começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve de colar
e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Me perdi aqui. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Buenas. Antes de a gente entrar, então, na mensagem, vamos falar um pouco sobre o autor desse salmo. Asaf era filho de Baraquias, que era descendente de Gerson, que era filho de Levi, filho de Jacó. Ele foi nomeado por Davi como um dos principais líderes do louvor e liderou os levitas diante da arca com louvores, quando essa foi levada para Jerusalém. Está lá em 1 Crônicas 16, 4 e 5. Asaf era um músico, ele tocava símbolo. Está ali em 1 Crônicas 15, 19. Ele também foi um profeta. Está escrito em 1 Crônicas 25, 1 a 2. Asaf foi autor de 12 salmos, foi o segundo maior autor, ficando atrás apenas de Davi, que compôs 73 salmos. Ele deixou um legado, sendo lembrado em outras ocasiões. Por exemplo, quando o rei Ezequias ordenou aos levitas que louvassem a Deus com palavras de Davi e de Asaf, quando da purificação do templo, lá em 1 Crônicas 29, 30. Quando os alicerces do segundo templo foram lançados por Zorobabel, após o exílio na Babilônia, está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 10. O seu bisneto, Matanias, conduzia as orações e ações de graça, e seu tetraneto, Uzi, era responsável pela música no templo, conforme está escrito em Neemias, capítulo 11, versículos 17 a 22. Até hoje, a sua descendência é lembrada como os filhos de Asaf.
Bom, agora que eu já falei um pouquinho do currículo do Asaf, vamos ver o que aconteceu com ele, então. E esse texto ele é bem específico. Quero dizer que Asaf era um homem de Deus. E como tantos outros, passou por crises. E essa, em específico, marcou a sua vida. Pois ele fala no verso 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Mas ele começa no primeiro verso dizendo assim, certamente Deus é bom. Para com Israel, para com os puros de coração. Mas o que aconteceu, então, com Asaf para que ele quase tropeçasse? E porque, por pouco, que ele quase escorregou? A gente vai ver, então, essa virada. A virada, então, que Asaf precisava. Como eu já falei, Asaf era um homem de Deus, e em algum momento da sua vida, ele teve uma virada. O seu coração, ele se encheu de inveja. Como a gente já leu nos versículos 2 a 3. Ele foi tomado por esse sentimento a ponto de quase tropeçar. A inveja o foi corroendo por dentro, fazendo que ele desejasse algo que não lhe pertencia. E com a inveja também veio um outro sentimento, o descontentamento. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ele olhou para as circunstâncias, para as injustiças, para as pessoas, e pensou que eles tinham uma vida melhor que a dele. E isso quase lhe afasta de Deus. Como ele falou, por pouco eu não escorreguei. Asaf aqui, ele foi íntegro. Quando ele confessou o seu pecado. Ele abriu o seu coração para falar do seu sentimento. E agora falando aqui para os homens, às vezes é difícil para nós, homens, falarmos dos nossos sentimentos. Mas isso que aconteceu foi tão marcante na vida do Asaf, que ele abriu o seu coração. Ele foi transparente e vulnerável ao reconhecer a sua falha espiritual, que estava lhe levando a abandonar a sua fé em Deus. Se esse pecado não fosse confessado e denunciado, levaria à destruição. E pode acontecer conosco também. O nosso adversário, ele virá com todo tipo de tentação. Para que através da tentação, nós venhamos a cair em pecado. E que nos leva à morte, como falou o Tiago, né? Não o meu filho, o apóstolo. E para que vençamos essas mentiras do adversário, nós precisamos fazer como Jesus. Lembrando quando ele foi levado, quando ele estava no deserto, que ele foi tentado por Satanás, ele combateu todas aquelas tentações com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, assim, ó, finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for digno, tudo o que for de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algum valor. Pensar nessas coisas. Porque a inveja, ela leva ao descontentamento. Fazendo com que o que nós temos, mesmo que seja bom, ele não seja o suficiente. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13, ele também diz, alegro-me no Senhor, porque novamente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
A maneira, meus irmãos, de nós combatermos a inveja e o descontentamento é com a gratidão. Quando somos gratos a Deus, conseguimos nos alegrar com aquilo que nós temos. E é dessa primeira parte, fala do que Asaf, então, sentia e o que quase lhe fez tropeçar. Mas e quanto a nós? Quanto a ti? Qual a virada que tu precisa na tua vida? Talvez a inveja não seja um problema, como era para o Asaf. Pode ser outro, ou pode também ser a inveja. O que estar fazendo, o que pode te fazer tropeçar? A virada, ela precisava acontecer. Mas o que impedia Asaf, então, de viver essa virada? É sobre o que ele viu que nós vamos falar agora. Nos versos 4 a 12, nós vemos as coisas que estavam impedindo a Asaf, então, de ter essa virada na sua vida. Asaf viu que as pessoas que não obedeciam a Deus eram saudáveis e fortes. Ele viu pessoas orgulhosas, violentas, que zombavam e falavam com más intenções. Ele também viu pessoas que não tinham o menor temor a Deus, fazendo seguidores e ainda assim sendo prósperas. Isso trouxe uma grande crise para o Asaf, pois ele era um homem temente a Deus, um levita, um músico talentoso, e que talvez estivesse passando por lutas e problemas. E começou a pensar e analisar a situação, e creio que o grande problema de Asaf também estava aí nos seus pensamentos. Quando nós ficamos presos nos nossos pensamentos, ao invés de submetê-los a Cristo. Ficamos pensando e remoendo, em vez de pegar aquele sentimento e dizer, Deus, está aqui, eu não consigo mais. E quando a gente ficamos remoendo esses assuntos e situações, nós ficamos num looping. Não sai daquilo ali, fica sempre rodando, e volta, e para de pensar. Ontem eu fui levar minha mãe para ela tomar uma injeção na farmácia, e aí tinha uma senhora que estava perto ali, eu ouvi ela conversando com outras, e ela estava passando por um problema grave, creio eu, que ela falava um pouco alto, por isso que eu estava ouvindo, senão que eu estivesse atento ao que ela estava falando, mas ela falava um pouco alto, e ela dizia assim, as palavras dela, eu sou um Buda, eu sou um Buda. E ela disse que ela não podia se incomodar, ela não podia se estressar. E ela estava com falando aquilo, para ver se ela pudesse se acalmar, para ver se ela pudesse não ficar pensando naquela situação. E ela falava no telefone bem alto, falava para a pessoa que ela estava conversando, e dizendo isso, eu não posso. E ela dizia, volta e meia, ela dizia, eu sou um Buda, eu sou um Buda. Tentando como sair daquela situação. Então, muitas pessoas ficam, às vezes, naquele sentimento e não saem daquilo. E nós devemos submeter essas questões, essas coisas todas, aos pés do Senhor. Só que ao ver aquelas pessoas prosperando, com saúde, e ainda por cima influenciando outras, foi demais para Asaf. E a Bíblia não relata se ele estava com algum problema ou doença para aquele homem de Deus, fiel e comprometido com o reino. E vendo aquelas coisas, mexeu muito com ele. E estava impedindo de ter, então, essa virada na sua vida. O que tem te impedido de viver essa virada? De viver uma mudança? Talvez uma doença, um problema familiar, uma crise financeira, ou outro problema qualquer. E mesmo tu sendo um servo fiel, temente, comprometido com o reino, e talvez fique se perguntando, mas por que Deus? O que eu fiz? Há pessoas que não te servem e que estão melhores que eu, que te sirvo, sou temente. Meus irmãos, todos nós estamos debaixo da autoridade e da soberania divinas. Nós somos discípulos do Senhor e Ele não nos dará um fardo maior do que nós possamos suportar. Lembre-se do que Ele disse lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são
Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos são mais altos que os de vocês. Vivemos num mundo onde, do jeitinho, né? Dizem que o brasileiro é o mestre do jeitinho, né? Gosta de dar um jeitinho nas coisas. Já dizia um ex-jogador de futebol que o mundo é dos espertos. Onde muitas vezes nós vemos injustiças, a maldade crescendo, mas não podemos desanimar. Como falou o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Devemos fazer como o profeta Jeremias e pensar naquilo que nos traz esperança. Nós vimos que a virada que Asaf precisava e o que estava lhe impedindo. Mas como fazer essa virada? Como sair desse emaranhado? É o que nós vamos ver agora. Nos versos 13 a 20, nós vemos o dia da virada na vida do Asaf. Asaf tentou entender o porquê de tudo isso. E a conclusão foi que ele não entendeu nada. Ele já estava questionando a sua fé. Da inveja, ele foi para a murmuração. Lembra que começou ali a inveja, aí veio o descontentamento, agora ele já estava murmurando. Vejam como um pecado ele vai chamando o outro. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele começou, e aí foi para o descontentamento e murmuração. E nesses versículos também podemos notar uma religiosidade por parte de Asaf, pois ele fala sobre limpeza e purificação, que eram os rituais de pureza que os levitas e os sacerdotes precisavam passar para servir no templo. Precisavam se banhar, não podiam tocar em nada que fosse impuro, para que eles pudessem então ministrar. E ele estava vivendo nessa religiosidade. A religiosidade foca apenas no ritual, no costume, ou seja, no exterior, deixando de lado o que realmente importa, que é o que está por dentro. E nesse caso, Asaf, o levita, o músico, o profeta, o homem que fazia rituais de purificação, agora estava murmurando. Em certa ocasião, Jesus foi questionado pelos fariseus por que seus discípulos comiam sem lavar as mãos. E Jesus falou assim, está lá em Mateus 15, 16 a 20. Vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mas notem que começa uma virada na vida do Asaf. Primeiro, ele reconhece que não agiu como aquelas pessoas que ele invejava. Depois, ele parou de tentar entender por que elas prosperavam, pois era uma tarefa difícil para ele. E no verso 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Foi como se fizesse assim na vida do Asaf. Puf! Isso aqui a Maria Eduarda fazia em casa, quando ela morava com a gente. Quando a gente falava alguma coisa que ela entendia e que esclarecia ela naquela hora, ela dizia assim, ó, puf!
Parece que abriu a mente. E foi isso que aconteceu com Asaf. Nesse momento, então, ele começou a entender tudo que antes ele não conseguia. Deus trouxe luz à sua vida, trazendo o entendimento que ele precisava. Ele percebeu que estava sinceramente errado e que a prosperidade e a segurança que via nas pessoas que não obedeciam a Deus, ela desapareceria. Pois o que é construído com injustiça, deslealdade e maldade desmorona. É como a casa construída na areia, quando vier a tempestade, ela desaba. Nós não precisamos entrar num templo ou no santuário. Nós, até porque entendemos como igreja que nós somos esse templo. Aqui é o prédio onde é a igreja. Nós nos reunimos. Também não precisa de um intermediário para ouvir Deus falar. Nós temos a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos em nós também, habitando, como eu já falei, o Espírito Santo. E o quarto secreto, onde Deus fala conosco. Como costuma dizer o pastor Tércio, eu, o Espírito e as Escrituras. No quarto secreto, ninguém me segura. Asaf entrou no templo, pois era o lugar de adoração naquela época. Mas quando Jesus morreu por nós, abriu um caminho de acesso ao Pai, que antes não tinha. E agora nós podemos falar livremente com Ele. É como a canção de um outro Asaf, o Borba, que diz, naquela canção que diz, Jesus é em tua presença. Não vou cantar, fiquem tranquilos. Que diz assim, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Vocês cantaram comigo também, né? Tu tens um local onde tu costuma ler a Bíblia? Orar. Lá em casa, eu e a Silvia, cada um tem o seu lugar. A Silvia, ela preparou um cantinho lá para ela, bem perto do fogão a lenha. Ficou bem aconchegante. Ela botou tapete, botou uma poltroninha, uma mesinha. Alguns já foram lá já em casa, quem vai na nossa célula já conhece. De vez em quando ela vai com as mulheres para lá e fica ali naquele cantinho. Ela também tem um outro lugar, que é uma poltroninha embaixo do mezanino que a gente tem lá na cozinha. Aquela poltroninha verde é dela, aquele cantinho ali. E é ali que ela lê a Bíblia, faz devocional. Ela tem 2 estojos. 2 estojos. Não sei para que tanta caneta, mas tem. Caneta, marca-texto, lápis, tem de tudo. E tem post-it também, que ela põe na Bíblia, enfim. Ela gosta de usar, ela gosta de uma iluminação mais quente, assim, né, para ficar mais aconchegante. Eu lembro quando a Duda morava lá em casa, até velhinha, a Duda acendia uma vela aromática, para ficar cheirosinho, para ela fazer o devocional dela. E ela vai com o cafezinho dela. A Silvia gosta de um café, ela vai com o café. Aquele ali é o jardim dela. É o quarto secreto dela. Eu não, eu já sou mais minimalista. Eu tenho o que eu chamo lá em casa de o meu escritório. É o antigo quarto da Maria Eduarda. Então lá é o meu escritório. Mas não tem só coisa minha, lá tem de todo mundo. Tem roupa, tem um guarda-roupa. Mas lá tem uma escrivaninha onde eu sento, onde eu faço. Eu só tenho um caderno e 2 canetas. Uma é uma caneta tinteiro que eu ganhei do Duda, que é aquela eu uso para escrever. Se vai marcar na Bíblia, a Bíblia tem a folha fininha, aí passa. Então eu tenho uma outra caneta, que é só para sublinhar. Ou às vezes pego um lápis e risco ali. E ali eu faço meus devocionais. Eu costumo, por exemplo, 5 da manhã é o horário que eu gosto de me levantar, às vezes 4 horas, para poder fazer, para poder ter esse tempo. Porque de noite eu não sou muito noturno. Quem me conhece sabe que lá por umas 7, 8 da noite eu começo a ter sono. Às vezes alguém até manda mensagem 10 da noite, eu não vejo. Quase sempre eu não vejo. Respondo no outro dia cedo. Mas ali também, esse é o meu quarto secreto. Qual tem sido o teu quarto secreto? Tu tens? Onde tu tens te encontrado com o teu Pai? É nesse local que Deus vai falar contigo. Reserva um tempo.
Dedica um tempo para ele. Se tu gosta de fazer de noite, faça à noite, se tu tem mais tempo. Se tu não consegue te acordar um pouco mais cedo como eu, ou consegue, faça de manhã, mas o importante é ter. O importante é ter esse local para ti, que pode ser o teu quarto, uma sala, enfim, aonde tu te sente melhor. Às vezes na rua, num jardim mesmo, não importa. Mas o importante é que tu tenha esse local para te encontrar com Deus. E é ali que Deus vai falar contigo, e é ali que a tua vida vai ser mudada. É ali o teu ponto de virada. Mas e agora? A gente viu o início da virada, o que motivou a virada, como foi a virada. Mas e após? Como Asaf tocou a sua vida depois? Está ali nos versos 21 a 28. Nesses versos, nós vemos uma mudança de atitude. Com licença, tomar um pouquinho d'água aqui. Nós vemos uma mudança de atitude. Ele reconhece que estava amargurado, com inveja, que agiu como um insensato e ignorante e se comparou a um animal irracional diante de Deus. Ele reconhece que Deus o sustenta, que ele é que é ele quem o aconselha e que Deus é a sua maior riqueza, que Deus é a sua força e que ele não pode viver longe de Deus. Em Abacuque 3:17 até 19 nós lemos: mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nem a safra de que a safra de azeitona decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu o exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar nos seus lugares altos. Eu sempre leio esse versículo cantando que nem o Fernandinho. Mais alguém aí leu cantando que nem o Fernandinho? É. E lá em João, capítulo 6, versículos 65 a 69, diz assim, ó: é por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A nossa vida, ela é transformada gradualmente, à medida que nos aproximamos dele. Lembra da titulação? Né? Vai pingando, gota por gota. Não dá para abrir tudo de uma vez. Senão vai demais e passa do ponto da virada. E não é isso que a gente quer saber o que tem ali. Então vai pingando. Eu me lembro que o meu professor dizia assim, ó, às vezes não vai uma gota, vai uma fração de gota. Alguém já tentou pegar meia aqui? Não tem, né? Mas na bureta dá. Tu abre bem pouquinho, quando começa a sair, tu encosta no Erlenmeyer ali, vai saindo. E às vezes aquela fração de gota já vira, já dá o ponto da virada. E a nossa vida, ela é transformada gradualmente, à medida, então, que nós nos aproximamos dele. Vamos ver um vídeo? Quero ver um vídeo com vocês nesse momento.
Que saudade de você. Você cresceu. A cada ano que você crescer, maior eu parecerei. Por onde andou? Por que não veio nos ajudar? Nada acontece duas vezes da mesma maneira. Essa cena é original de um livro, né? O livro O Príncipe Caspian, de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. A Lúcia, aquela menininha, e agora que também eu já faço uma homenagem à minha neta, ela tem uma conversa com Aslan. Eu vou ler essa conversa de novo. Aslan, como você está grande? E ele responde, é porque você está mais crescida, meu bem. E ela fala, e você não? Eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Não pode haver uma mudança de vida sem que haja um encontro com Deus. É como o trecho do livro, o crescimento é proporcional à nossa aproximação com Deus. E a mudança não fica só restrita a nós. Ela também influencia a sociedade. Nós, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de apresentar Jesus às pessoas. Quanto mais discípulos comprometidos com a vida restaurada, mais pessoas se converterão a Jesus, se tornando discípulos com a vida restaurada. Como escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados de novo, no novo modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto dura a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou. E nós, então, como discípulos, nós estamos pregando o Evangelho de casa em casa, discipulando pessoas, batizando-as, pois temos nos encontrado com esse Deus que transforma vidas. À medida que nós formos crescendo espiritualmente, à medida que nós formos avançando, à medida que nós formos nos encontrando com Deus, à medida que nós tivermos o nosso tempo com esse Deus no nosso quarto secreto, Deus vai mudando as nossas vidas. Deus vai mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa maneira de ver as coisas. Aqueles sentimentos que antes enchiam o nosso coração, Deus vai tirando. Deus vai tirando. E há coisas que não tem como sair da nossa vida sem ser no encontro com Deus. No caso da inveja, a gente não pode ir no médico e dizer assim, doutor, eu sofro de inveja, eu quero um remédio. Aí ele vai receitar, então tu toma esse remédio aqui, de 12 em 12 horas, por uma semana, vai estar livre da inveja. Não. Não dá. Mas vai ser no nosso encontro diário com Deus, no nosso momento devocional, naquele momento em que a gente vai se aproximar desse Deus e Ele vai começar a transformar a minha e a tua vida. Para quem está
dando os primeiros passos na fé, não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus. É ali que Deus vai falar contigo. É naquelas páginas ali que Deus vai te mostrar, que Deus também vai te confortar, mas também vai te confrontar através da sua palavra. E diante dessa situação que Asaf viveu, de sentir que por pouco não escorregou, de ver homens maus prosperando, de não conseguir entender o que se passava, e só depois de se encontrar com Deus, ele pôde ver o que antes ele não via. Ele agora experimenta algo que até então ele não experimentara: a dependência do Senhor. A segurança que há em lhe servir e obedecer, e a certeza de que não há nada melhor nesse mundo do que estar perto do Pai. No verso 28 ele diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Asaf agora é um novo homem. Ele passou pelo ponto da virada. Agora ele é um homem que não somente ama estar perto do Senhor, como faz dele o seu refúgio, e não retém para si o que Deus fez na sua vida. Em Atos 4:20, Pedro e João declaram que não podiam ficar calados diante do que eles viram e ouviram. E com base do que nós ouvimos, o que nos resta? Nos entregaremos aos nossos sentimentos carnais que nos afastam de Deus, trazendo o sentimento de culpa, inadequação e sendo acusados pelo nosso adversário? Ou entregaremos esses sentimentos ao Senhor, pois é Ele quem nos liberta da escravidão do pecado e do medo, e nos tira de um lamaçal que nos deixava cada vez mais presos. Ele nos limpa e nos dá do seu Espírito e firma os nossos pés num terreno plano e firme. Lembrem-se, nós não somos pecadores lutando não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. E nessa noite, talvez tu ainda não experimentou esse amor, essa dependência, essa segurança de ter Deus na tua vida. Quem sabe tu estás aqui pela primeira vez, segunda. Quem sabe alguém, sabe as gotinhas que vão pingando? Quem sabe alguém já vem conversando contigo, vem te convidando, vem falando. Deus vem gotejando na tua vida. Deus vem gotejando na tua vida. E Deus quer ser o Senhor da tua vida. Deus quer ser não somente o teu Senhor, mas o teu Salvador. Como falou o Fabinho aqui, dessa salvação que é pela graça. Não é pelos nossos méritos. Não é pelo que nós somos. Mas é pela graça de Deus. E que é tão difícil, às vezes, entender. Mas como eu, pegando o exemplo aqui que Asaf via, aqueles homens maus, aqueles homens perversos, e são pessoas assim que Deus também quer transformar. São pessoas assim que Deus quer mudar. Deus também quer mudar pessoas, mas eu sou bom, eu não faço nada de mal. Mas não é, como eu falei, não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus. E se hoje tu estás aqui pela primeira vez, tu ainda não conhece esse Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega nessa noite. Se tu quiseres entregar a tua vida a Deus, se tu quiseres que esse Deus domine a tua vida, que Ele te salve, que Ele te transforme, que hoje pode ser o ponto da virada na tua vida. Fecha os teus olhos comigo. Se tu ainda não fez essa oração de entrega, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo nesse momento. Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti.
até aqui eu andei nos meus pensamentos, eu andei no meu modo de agir, no meu modo de viver, no meu modo de pensar. Mas eu quero hoje, Deus, entregar a minha vida a Ti, para que Tu sejas não somente o Senhor, mas o Salvador da minha vida. Eu me entrego a Ti e Te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Teve alguém aqui que nunca fez essa oração e a fez pela primeira vez? Teve alguém que fez essa oração pela primeira vez, essa oração de entrega? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar em pés? Eu queria te convidar também. Quem sabe tu também já é um discípulo de Jesus, mas precisa de uma virada na tua vida. Precisa de uma mudança. Precisa desse ponto de virada. Precisa ter a vida transformada pelo Senhor. Quem sabe tu vem lutando com as tuas forças. Assim como o Asaf, ele chegou e falou assim: eu não consigo entender isso. E quem sabe hoje tu também está dizendo assim: eu não consigo mais. Eu vou entregar isso para Deus. E eu quero te fazer esse convite também. Se tu deseja nessa noite ter o ponto de virada na tua vida e começar um relacionamento mais próximo, assim como a Lúcia, tu ver esse Deus grandão na tua frente, vem aqui, nós vamos orar por ti, em nome de Jesus.